Muito bom dia para você. O Brasil exportou 3,8 milhões de sacas de café em dezembro de 2024 e no acumulado do ano foi um recorde de números tanto em quantidade quanto em valores, como explica o diretor-geral do Secafé, Marcos Matos. Foram 50,4 milhões de sacas, um crescimento de 28,5%. Exportamos 12,5 bilhões de dólares, um crescimento de 55%. E quase 67,5 bilhões de reais, aí sim, crescendo 68%. Destaques para os cafés verdes, cafés arábica, os nossos canéforas, conilon, robusta, o café solúvel. Um destaque muito importante para os cafés canéforas, 9,4 milhões de sacas, crescendo 98%. Mas nós tivemos, obviamente, números recordes para todas as categorias de qualidades e de diversidades. É importante destacar que os números mostram que o Brasil ampliou a sua participação no mundo, atendendo os mais diversos e exigentes mercados, continentes, blocos econômicos, parceiros comerciais. Podemos daqui lembrar a participação da Europa. A Europa cresceu 40,6% em compras de cafés do Brasil. Hoje, quase 53% de tudo que nós exportamos vai para a Europa. E a Europa também já nos remete à União Europeia, que é um bloco de muitos países da Europa, que aumentou em 46,8% as compras de cafés do Brasil. Foram 23,6 milhões de sacas. E a União Europeia é justamente o bloco que traz novas regras ao fluxo do comércio, muitos riscos para os importadores, diante dessas novas regras, do Pacto Verde, da Lei de Desmatamento e tantas outras. E nós aumentamos as vendas em momentos de incertezas e de preocupações por parte dos nossos importadores. As exportações do agronegócio mineiro fecharam o ano de 2024 com um desempenho recorde. Foram mais de 17 bilhões de dólares, desempenho puxado justamente pelo café. As exportações do agronegócio mineiro alcançaram o valor de 17 bilhões e 100 milhões de dólares em 2024, fechando o ano com o melhor resultado das vendas externas dos produtos agropecuários de toda a série histórica, realizada desde 1997. Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, o desempenho superou a receita da mineração, que alcançou 15 bilhões e 700 milhões de dólares no ano passado. E o setor representou nas exportações de Minas Gerais de 42%. E é interessante que conseguimos ultrapassar tradicionalmente o setor de mineração. Fomos 2,5% superior ao setor de mineração. Isso é muito bom porque o estado de Minas, não só pela sua tradição do setor minerário, mas também o agronegócio se despontando e colocando produtos para mais de 175 países. No acumulado de janeiro a dezembro, a receita teve acréscimo de 19,2% na comparação com o mesmo período de 2023. Além do valor, o volume cresceu 8%, com um embarque de 17 milhões de toneladas. No ranking nacional dos estados exportadores de produtos agropecuários, Minas Gerais subiu uma posição e agora ocupa o quarto lugar, ultrapassando o Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Agricultura, em 2024 foram 644 diferentes produtos agropecuários enviados para 175 países. Os principais destinos foram a China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. O estado ainda foi o principal fornecedor de produtos do agro para a União Europeia, com 4 bilhões e 400 milhões de dólares, superando o estado de São Paulo. O café segue sendo o carro-chefe das exportações do agromineiro. Em 2024, foram 31 milhões de sacas embarcadas e receita de 7,9 bilhões de dólares. A commodity representou 46,1% do total comercializado no estado. O complexo sucro-alcooleiro manteve-se na terceira posição entre os principais produtos do agro, com a marca de 2 bilhões e 500 milhões de dólares e 5 milhões e 200 mil toneladas embarcadas. O setor de carnes, incluindo carnes bovina, suína e de frango, registrou crescimento em receita e em volume. Foram 1 bilhão e 700 milhões de dólares e 502 mil toneladas. Os produtos florestais também registraram recorde, com receita de 1 bilhão e 100 milhões de dólares e 1 milhão e 700 mil toneladas embarcadas. Esperamos que neste ano, de 2025, possamos não só superar essa meta e também estarmos
à frente do setor minerário, que é tão importante para Minas como o setor do agronegócio. O Brasil vai exportar feijão para a Costa Rica. O anúncio de abertura de mais um mercado para o agronegócio brasileiro foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Em 2024, o país exportou mais de 272 milhões de dólares em produtos agropecuários para a Costa Rica, com destaque para cereais, farinhas e preparações, complexo soja e produtos florestais. Com este anúncio, o Brasil alcançou a 4ª abertura de mercado em 2025, totalizando 304 novas oportunidades de negócio desde 2023. Produtores de soja se preparam para a colheita em Mato Grosso. A preocupação é com a chuva, que pode atrapalhar o trabalho no campo. Os produtores mato-grossenses já iniciaram os trabalhos de colheita da safra 24-25 de soja. Segundo dados do IMEA, menos de 1% da área de mais de 12 milhões de hectares destinados à cultura foi colhida até o momento, o que representa um atraso de 5,76 pontos percentuais em relação à safra anterior e de 1,69 ponto percentual comparando a média dos últimos 5 anos. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Sinop, o ritmo lento se dá devido ao atraso na semeadura. Na região médio-norte do estado do Mato Grosso, houve um atraso no plantio da soja em função do atraso da chuva. Mês de setembro nós não tivemos chuvas muito esparsas, e no início de outubro também não. Foi do dia 10 de outubro em diante que iniciaram as chuvas em algumas localidades que permitiram os produtores iniciarem o plantio. Na Fazenda JC, localizada na zona rural de Sinop, os trabalhos estão prestes a começar. Nesse momento, a manutenção das máquinas já foi realizada. Agora, falta alguns pequenos ajustes para que elas possam entrar de fato nas lavouras. A gente já vinha fazendo essas manutenção das máquinas, antecipando essa manutenção, que é o que todo mundo faz nessa época, E agora a gente estamos nos últimos ajustes, no caso, o pente fino que a gente fala, se ficou alguma coisa para trás, é hora de corrigir agora os últimos ajustes aí, E deixar as máquinas afiadas aí para início da colheita, O gerente explica que nos próximos dias será aplicado dessecante nas plantas para então iniciar a colheita. Segundo ele, o grande volume de chuvas que tem atingido a região no mês de janeiro tem causado preocupação entre os produtores. Olha, esse é um dos problemas mais críticos nossos, Porque vai chegando perto da colheita, que alguns já começaram a colheita, E a gente vê a dificuldade que está aí com essa chuva, Porque pegou desde a semana passada aí com esse clima, muita chuva, Então é uma grande preocupação da gente, assim, de escoar essa safra, E ter esse período de sol para a gente fazer a colheita. A gente tem que ter a chuva por causa do plantio da segunda safra de milho que está vindo aí também, Atrás aí já vem o plantio do milho, Mas a grande preocupação é ter sol agora para colher esse soja, Outra preocupação está relacionada ao escoamento dos grãos, um dos maiores gargalos da agricultura mato-grossense. A nossa estrada aí, para escoamento de safra, é um problema, Porque a gente não tem como a nós mexer nessas estradas, Então teria que partir do governo, Para o presidente do Sindicato Rural de Sinop, com a janela de colheita mais curta, os produtores podem enfrentar problemas para armazenamento da safra. Além disso, ele reforça a importância da união dos agricultores da região. Como tem uma janela de colheita muito curta, se der problemas climáticos aí que acentuem as chuvas, como estão agora no momento que está invernado, com toda certeza nós vamos ter sérios problemas de armazenagem, de colheita, por falta da estrutura de armazenamento. As projeções iniciais apontam para uma colheita de mais de 44 milhões de toneladas de soja em Mato Grosso. Até o mês de dezembro, cerca de 45% da produção prevista para a temporada 24-25 já havia sido comercializada no estado, com um avanço de 4,11 pontos percentuais em relação ao mês anterior. O próximo passo é iniciar os preparativos para o plantio da segunda safra, com a cultura do milho sendo predominante nesse quesito. O produtor de suíno vem perdendo o poder de compra em São Paulo. A queda no preço de animais vivos e a alta dos insumos vem reduzindo o poder de compra do suinocultor.
O levantamento do CPEA mostra que os principais insumos utilizados na atividade, como milho e farelo de soja, vêm registrando alta, enquanto os preços do suíno vivo apresentam fortes quedas desde o início de 2025. Pesquisadores alertam que a baixa nos animais vivos está atrelada às vendas lentas e à grande oferta de suínos para abate. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou a atualização do ZAC para a cultura da canola. A canola é uma cultura em expansão no Brasil, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Canola. Em 2024, foram cultivados pouco mais de 186 mil hectares da oleaginosa. A principal zona de produção foi o Rio Grande do Sul, seguido pelo Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal. O cultivo da canola no Brasil é direcionado para a produção de óleo comestível, sendo a principal concorrente da soja. O subproduto serve para produzir biocombustível e na composição da ração animal. A canola também pode ser usada na rotação de cultura. O zoneamento agrícola de risco climático ajuda os produtores a reduzir os riscos e identificar os melhores períodos e as melhores regiões para o plantio. Terminam hoje às 6 horas da tarde as inscrições para o concurso da Embrapa. São 1.027 vagas para os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 170 reais, e os salários ficam entre R$ 2.100 reais e R$ 12.800 reais. O concurso vai ser nacional e as provas objetivas e discursivas estão marcadas para 23 de março. A pecuária de leite de corte é um dos orgulhos do agronegócio brasileiro. O setor é competitivo, tanto que se destaca na exportação. Mas para superar desafios e melhorar ainda mais o processo produtivo, conta cada vez mais com uma ferramenta muito estratégica, a tecnologia. E quem chega para dar um panorama para a gente é a Tatiane Kivitz-Boss, que é médica veterinária e gerente de marketing de soluções tecnológicas. Tatiane, bom dia, seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, Kelly, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, a tecnologia, ela já é uma realidade no campo, né? E é usada de várias formas. Como é que ela otimiza, né, todo o processo na fazenda? Perfeita a sua pergunta, Kelly, e obrigada por esse momento, por estar aqui compartilhando sobre esse tema. Eu, como veterinária, para mim é uma grande satisfação a gente ver que a tecnologia está cada vez mais presente nos dias de hoje nesse setor do agronegócio, né? Então, principalmente porque torna a atividade mais profissional, deixa com que as pessoas consigam ter mais assertividade na tomada de decisão e traz mais qualidade de vida, né? Tanto para as pessoas que estão ali junto, trabalhando com a tecnologia, quanto para os próprios animais. E aí, já trazendo um pouco da sua resposta aqui para a sua pergunta, Kelly, o que eu entendo, né? Como que a tecnologia otimiza hoje esses processos dentro da pecuária. O principal ponto aqui seria o tempo, né? Em mundos modernos que a gente tem hoje um tempo tão escasso, todo mundo luta, né, por um tempinho extra aí no nosso dia, a tecnologia otimiza muito isso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de identificação eletrônica, por exemplo, é uma identificação que é colocada na orelha dos animais e ela é realmente, né, o próprio nome já diz, ela traz as informações de forma eletrônica para o pecuarista. Então, com uma simples leitura de um bastão, a gente consegue trazer todas as informações desse animal para dentro de uma planilha de Excel, por exemplo, ou às vezes de forma mais sofisticada dentro de um software de gestão, de forma muito rápida, né? Então, qualquer manejo que você faça com esses animais, sejam eles de corte ou de leite, esse manejo se torna muito mais rápido, né? Quando a gente não usa a tecnologia, quando a gente não tem, por exemplo, essa identificação eletrônica, em dias normais, né? A gente faz, como que seria esse manejo? A gente precisaria de muito mais pessoas, a gente precisaria de uma pessoa fazendo a leitura, muitas vezes cantada desse brinco, ou dessa marcação, às vezes a fogo, ou de forma de tatuagem. A gente tem uma outra pessoa anotando essa informação num caderno. Então, o tempo que a gente gasta e os erros que podem acontecer nesse processo são muito grandes, né? Então, eu vejo que uma das grandes facilidades do uso da tecnologia é essa gestão do tempo, né? Fora que, com certeza, como eu comentei aqui um pouquinho mais cedo, né? Quando a gente faz tudo na forma manual, a chance da gente errar é muito grande, né? Todo o ser humano tem esse ponto do erro. E quando a gente passa para uma tecnologia, a gente praticamente zera, né, essa possibilidade do erro. E quando a gente vai para tecnologias aí, que principalmente na produção de gado de leite,
Quando a gente vai, por exemplo, para tecnologias como monitoramento, né, com colares, monitoramento do gado, a gente também consegue otimizar muito tempo, que a gente consegue trazer, né, colocar todo o nosso rebanho dentro de um aplicativo, e esse aplicativo vai com a gente para onde a gente quiser, junto com o produtor, junto com o veterinário. Você consegue acompanhar, né, tudo que está acontecendo dentro dessa fazenda à distância, muitas vezes, o que otimiza, né, a velocidade realmente da tomada de decisão e, novamente, o tempo. Né? Então, eu acho que o grande ganho hoje, quando a gente fala em tecnologia, está nesse ganho de tempo, na diminuição dos erros, na assertividade. Olha, são muitos benefícios. Gostaria de pensar um deles que você falou para a gente, para destacar agora, que é a questão da rastreabilidade. Porque quando a gente tem toda a informação, você falou, passa um bastão, a gente tem ali um monte de informação, né, na palma da mão ali. Isso vai ajudar muito esse momento do produtor. A gente vê realmente essa questão do Mercosul, esse acordo, né, a exigência de mercados internacionais, ou seja, a tecnologia vai ajudar e muito nesse processo também, né? Com certeza, Kelly, e acho que rastreabilidade é um tema que está super em alta, né, nos últimos tempos, e com certeza a gente só consegue fazer rastreabilidade quando a gente passa a identificar individualmente o animal. Né? O Brasil ainda é um país que trabalha muito com informações em lotes, né? A gente não individualiza o animal. E a partir do momento que a gente usa essas tecnologias, né, identificação eletrônica principalmente, a gente individualiza o animal, então a gente traz um CPF para esse animal, e a partir disso a gente consegue controlar realmente tudo que tem acontecido ao longo, desde o nascimento desse animal até o momento de um eventual abate. Né? E isso abre muitos mercados, inclusive, né? Diante de um mercado aí super... O nosso consumidor, né, está cada vez mais exigente, ele quer saber de onde veio a carne que ele está comendo, como foram os tratamentos que esse animal teve ao longo da jornada, por quais fazendas esse animal passou. Então, a rastreabilidade hoje, ela é algo que vai abrir muito mercado, seja ele tanto nacional quanto internacional, né? A gente vai conseguir expandir, inclusive, mercados para exportação, porque ele gera realmente essa transparência, né, para o mercado consumidor. E só vai ser possível com o uso de tecnologia, né? Então, a tecnologia, ela vem a esse favor aí, realmente, para a gente abrir novos mercados. E aumenta a transparência, inclusive, em relação a todo o processo produtivo? Eu pergunto isso porque cada mercado tem uma exigência, né? Nós já cumprimos com maestria, tanto é que somos líderes, né, de exportação de proteína, mas, por exemplo, em relação a certificados específicos, como o halal, por exemplo, a tecnologia ajuda a rastrear todo o processo também? Com certeza, Kelly. O termo, né, aqui de rastreabilidade e o uso da rastreabilidade no Brasil, ela está numa fase muito inicial, né? Então, no final do ano passado, a gente teve, né, algumas discussões bem importantes aí junto ao MAPA, foram decretados alguns pontos aí para a gente trabalhar com rastreabilidade. Existem muitos pontos ainda a serem trabalhados, né, mas o primeiro passo foi dado, isso é muito importante. Mas é claro, isso com certeza ajuda a gente ter toda essa transparência, né, na produção, a transparência na segurança alimentar, mas ainda são necessários alguns passos, né, entender qual software de gestão que a gente vai trabalhar, entender como esses processos todos vão se juntar para que a gente tenha no final essa transformação, né, e essas informações para o consumidor final, seja ele, né, o nosso cliente ali no mercado, seja ele um país importador da nossa carne. Mas com certeza é um primeiro passo aí sim para a gente trazer mais clareza para o processo. Tatiane, você mencionou também há pouco sobre a questão do tempo, né? Sobre o ganho de tempo para o produtor rural, enfim, para toda a produção. Mas com o uso do brinco também há um ganho, acho, de bem-estar animal também, porque é possível ter informação, inclusive, sobre a situação do animal, se tem alguma doença que pode aparecer, ou seja, isso pode ajudar também na rapidez de tomada de decisões. Isso mesmo. Na verdade, aqui, Kelly, tem que diferenciar dois processos. A gente tem a questão do brinco eletrônico e a gente tem uma outra tecnologia, né, que a gente vê cada vez mais sendo usada no campo, que é o monitoramento, né, que são os colares ou brincos de monitoramento animal, e esses sim são utilizados mais em gado de leite. Tá? E aí, só que sim, ambas as tecnologias, seja ela no gado de corte, quando a gente fala de brincos eletrônicos, ou seja ela no gado de leite, quando a gente traz o termo de monitoramento animal no formato dos colares, ambos trabalham muito bem a questão do bem-estar animal.
E o primeiro ponto, né, que eu citei aqui foi justamente a questão do tempo, Kelly. Então, assim, a partir do momento que a gente usa, né, uma tecnologia que otimiza o tempo de manejo desses animais, a gente traz um bem-estar para ele, né? Menos tempo desse animal preso num tronco para a gente manejar, e aí isso por si só gera já um bem-estar para esses animais. E quando a gente trata, né, do tema de monitoramento, os colares e os brincos de monitoramento disponíveis hoje no mercado, eles têm a facilidade, né, os algoritmos deles são específicos para diagnosticar precocemente possíveis doenças que esses animais podem estar tendo. Então, a gente consegue diagnosticar precocemente, né, um potencial animal doente. Com isso, a gente trata esse animal rapidamente, de forma muito mais precoce, e aí também isso gera, né, um menor tempo desse animal em estado, vamos falar, doentio, né? Então, a gente consegue também proporcionar esse bem-estar. E, além disso, a tecnologia de monitoramento, ela consegue também trazer para a gente informações de estresse térmico. Então, nessa época, principalmente, né, que a gente está tendo um calor imenso aqui em todos os estados do Brasil, é super importante. Então, a gente sabe, né, que a produção de leite, ela é 100% dependente de um clima bom para os animais, né? Então, vacas em estresse térmico, elas produzem menos leite. Então, a tecnologia, ela vem com esse intuito também, da gente conseguir prever quais lotes estão em possíveis estresse térmicos, né, estresse por calor, e a gente conseguir, então, eventualmente intervir. Então, é bastante interessante, tanto para pecuaristas que já fazem, né, que já tem alguma solução de resfriamento, como água, ventilação para esses animais. A tecnologia vai conseguir ajudar a mostrar se eles estão fazendo isso de forma eficiente, e também é muito importante para os produtores que ainda não usam nenhum sistema de resfriamento ou de soluções ali para diminuir, né, o estresse térmico, para mostrar para esse produtor em quais momentos do dia acontece esse estresse térmico, para que aí, eventualmente, ele consiga, né, tomar uma decisão. Então, com certeza, as tecnologias hoje, elas vêm muito a favor do bem-estar, né? A gente consegue otimizar o tempo, consegue otimizar a saúde e consegue otimizar e diminuir, né, o estresse térmico dos animais. Ou seja, é um bem-estar animal que garante também o melhor resultado ali de todo o processo produtivo. Agora eu tenho uma curiosidade, né? Porque é muita tecnologia e como é que tudo isso ajuda a incentivar o jovem, né, a trabalhar na propriedade, a trabalhar na fazenda e isso também facilitar a sucessão familiar? Perfeito, Kelly. Eu acho que esse é um ponto bem bacana. Os jovens, né, eles já nasceram numa nova geração, né, já veio em um mundo tecnológico, né, fora da pecuária, fora da fazenda, as pessoas vivem hoje um mundo que é rodeado por tecnologia. Então, se a gente não tem isso dentro das fazendas, isso pode dificultar, de certa forma, né, a vinda de pessoas mais jovens para dentro das fazendas. Então, com certeza, esse tipo de tecnologia, né, trazendo informações em tempo real, trazendo dados, isso com certeza ajuda, né, nessa sucessão familiar. E é engraçado, assim, porque a nossa vivência de campo mostra justamente isso, né, que muitas vezes as pessoas de gerações mais antigas, eles querem sim usar a tecnologia, mas muitas vezes também tem mais dificuldade de usar a tecnologia, né? Então a gente precisa realmente da nova geração, junto com as antigas gerações na fazenda, para, né, manipular essas tecnologias, para usar ela da melhor forma possível. Então isso com certeza tem ajudado bastante, né, a reter as novas gerações aí dentro das sucessões, a reter esses jovens, né, dentro de fazendas. Olha, tem um ditado bem antigo que fala que é o olho do dono que engorda o gado, né? Mas agora, em tempos de home office, será que a gente consegue levar o gado no bolso, dentro do celular, com tanta informação? Com certeza, Kelly. Isso é muito legal você comentar, porque são feedbacks reais, né, que a gente escuta de produtores que usam hoje as tecnologias. A gente sabe que a rotina, né, do pecuarista hoje ela é intensa e lidar com vida, né, é algo difícil. Você sempre tem que estar dentro da produção, é difícil de você conseguir ter um final de semana livre, não tem feriado, não tem férias, não tem final de ano. E com essas tecnologias hoje, é justamente isso que você comentou, Kelly, né, o fato de você conseguir realmente ter todo o seu rebanho monitorado, você ter isso tudo disposto, né, dentro de um aplicativo e conseguir levar, né, esse aplicativo por onde você estiver, facilitou, inclusive, o bem-estar das pessoas, né? Então, a gente escuta hoje de produtores que há anos não tiravam férias, puderam, né, tirar as merecidas férias no final de ano com a família, sem perder o controle do que estava acontecendo na fazenda, né? E também tive relatos, né, muito interessantes, inclusive de mulheres, né, que tiveram recentemente filhos pequenininhos e que hoje possibilitam, né, podem estar mais próximos dos filhos, cuidar mais dos filhos nessa fase inicial
e estar um pouco mais distante da fazenda fisicamente, mas muito próximo através do aplicativo, através desse gerenciamento aí, né, através do monitoramento. Então, é algo que não só traz bem-estar, né, para os animais, mas também para as pessoas, qualidade de vida. Ah, isso é muito bacana, né? Até porque cada vez mais mulheres estão no agro e liderando negócios e liderando propriedades. Agora, Tatiane, quem está ouvindo a gente e às vezes não tem nada de tecnologia ainda pode pensar, ixi, mas será que é muito complicado? Principalmente para o pequeno, médio produtor, né? Qual que é a orientação? É perfeita a sua pergunta, Kelly, porque quando a gente fala de tecnologia, eu acho que ainda existe, né, dentro da cabeça de muitos pecuaristas e muitas pessoas de que isso é algo só para grandes produtores, para grandes fazendeiros, para quem tem muita terra e para quem tem realmente já outros tipos de tecnologia. E isso está sendo cada vez mais desmistificado, né? Então, hoje, assim, a gente já se depara com tecnologias prontas para todos os tipos e perfis de pecuaristas, sejam eles pequenos pecuaristas, familiares, até os grandes empresários, né, que têm fazendas aí muito grandes. Então, hoje as tecnologias estão se tornando cada vez mais acessíveis, o que é ótimo. Então, isso permite que todos, né, os tamanhos de fazendeiros possam usar. E a facilidade também na condução, né? Eu acho que às vezes as pessoas também têm a sensação de que, isso é complexo, isso vai mudar muito o meu jeito de trabalhar, e muda mesmo, mas muda para muito melhor, né? Então, assim, é bem bacana de escutar os produtores que hoje já fazem uma imersão na tecnologia, eles comentam, né, como que eu não descobri isso antes? Porque a vida realmente fica mais fácil, a produção realmente se torna mais rentável e se torna mais prazeroso, né? Trabalhar com mais eficiência, com mais qualidade de vida e bem-estar, né, para os nossos animais, que é o mais importante aí para a gente ter, né, uma produção garantida aí no futuro. Então, é muito bom, Kelly, porque as tecnologias estão aí para todos, né? Não tem grande, não tem pequeno, é para todo mundo. É simples de usar, fácil de manusear e realmente muda a vida. Exato. E olha, é só começar, né? Porque hoje em dia tudo é aplicativo. Tudo está no celular, está na palma da mão. Então, para quem ainda não tem um acesso a esse tipo de ferramenta, realmente vale a pena conhecer, quebrar o tabu e começar a ter melhor resultado no campo, né? Com certeza, Kelly. Eu acho que é começar, sabe? É o que vários produtores sempre comentam, né? Não sei como eu vivia sem essa tecnologia antes. Então, eu acho que realmente é uma mudança de mentalidade. A gente sabe que principalmente na pecuária, né, as produções elas ainda são muito tradicionais, então geralmente vem de gerações, né, então o que meu avô fazia, o que meu bisavô fazia, mas eu acho que é uma construção, né, então a tecnologia está aí para todos e ela está aqui para facilitar e ajudar, né, e eu acho que assim, cada vez mais os pecuaristas também estão entendendo que para a gente continuar nesse jogo, a gente vai precisar entrar nesse mundo tecnológico, né, e é coisa boa que tem no mercado, as pessoas, os profissionais, a assistência técnica, está aí, né, para justamente ajudar os pecuaristas a fazerem essa introdução da tecnologia e realmente melhorar os níveis de produção, né, a profissionalização do negócio e ajudar, no fim, até o grande resultado que a gente quer, né, que é a rentabilidade aí no final do dia. Exatamente. O Brasil tem que continuar líder nesse setor, né? E se a gente não faz, se a gente não corre atrás do prejuízo, a concorrência faz. Então, vamos continuar de olho, sempre acompanhando, né, a evolução tecnológica. Tatiane, foi muito importante para a gente ouvir. A gente adora falar de inovação aqui no Record News Rural. Obrigada, estamos sempre de portas abertas. Muito obrigada, Kelly. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!